Você já ouviu falar da nova ordem mundial? Alexandre Lourenço aqui com você. Se inscreve no canal, clica no sininho e ative todas as notificações. Assim, você ficará por dentro de tudo aquilo que acontece por aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e vem comigo. É muito provável que sim, que você já tenha ouvido falar desse assunto. E imagino que a grande maioria provavelmente tenha sido dentro de alguma palestra ou uma pregação feita na igreja, certo? Por conta disso, somos tentados a acreditar que esse assunto seja de cunho exclusivamente religioso. Porém, se sairmos um pouco do campo religioso para vermos o mundo ao redor, vamos perceber que a nova ordem mundial é algo que está em muitas áreas do saber. O mundo judicial, comercial, econômico, tecnológico, ativista e filosófico, por exemplo, também estudam e aguardam o surgimento dessa ordem. Para essas áreas todas, a nova ordem representa uma reorganização política internacional, tendo como base uma constituição única e universal. Na visão de sociólogos e estudiosos da futurologia, o mundo pode ser comparado a uma criança correndo desgovernada e sem controle, tornando-se assim necessário um adulto para tomar conta. Mas o que a Bíblia teria a nos dizer sobre essa reorganização política mundial e constitucional? Veja bem, ao estudarmos as profecias de Daniel e Apocalipse, juntamente ao sermão profético feito por Cristo nos 3 evangelhos, percebemos que, de fato, o mundo tende a rumar ao colapso como a gente já estudou aqui no canal. O texto bíblico nos informa que quanto mais o tempo passar, mais o amor se esfriará pelo aumento da maldade no coração do homem. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, verso 12. Haverá cada vez mais conflitos, rumores de guerras, epidemias e fome. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Tantos problemas que Jesus afirmou que iria acontecer e acontecem, problemas esses que poderiam ser resolvidos ou evitados se não houvesse tanto interesse egoísta envolvido. Em meio a esse cenário é que a Bíblia descreve em Apocalipse 13 o surgimento no cenário mundial de uma aliança entre 2 poderes terrestres. O primeiro poder é apresentado na figura simbólica de um animal saindo da água. Já o segundo poder é descrito como um animal saindo da terra. Dentro do contexto literário do Antigo Testamento, essas 2 figuras mitológicas são uma representatividade do mal. Na verdade, João usa esse contexto como pano de fundo para descrever que no tempo do fim haverá 2 poderes humanos considerados aliados do dragão, que é uma representatividade do diabo. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 9. São esses 2 poderes que se unirão, formando assim uma nova ordem mundial. A união desses poderes é algo tão poderoso e influente que seduzirá todos os habitantes da Terra. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Apocalipse capítulo 13, verso 14. Essa sedução imposta por Satanás e seus súditos mexerá com a economia e a liberdade civil. A todos os pequenos e os grandes,
os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, verso 16 e 17. A primeira besta, conforme a sua descrição, representa Roma. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Daniel capítulo 7, versos 7 e 17. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, verso 18. Os dois textos citados mostram o surgimento de um poder que seria fortemente usado por Satanás no tempo do fim. No livro de Daniel, esse poder é representado por um quarto animal de aparência terrível, pois, como você sabe, Daniel vê a sequência de reinos que sobreviriam ao mundo, que são eles: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Este último seria o mais terrível de todos eles, símbolo correto daquilo que foi Roma ao perseguir ferozmente o povo de Deus, desde a época de Jesus até a Idade das Trevas. E esse evento tornará a se repetir no tempo do fim. Este último poder, que é Roma, ainda estaria em vigor na época de Jesus e na época do apóstolo João, quando ele teve a visão do Apocalipse. Por isso que o anjo relata a ele que a mulher que ele viu é na verdade um símbolo da cidade que dominava na época dele, que é Roma. A segunda besta será um aliado político dela. Quando esses dois poderes se unirem e fundirem num só, estará formado aquilo que a teologia entende como a nova ordem mundial. Essa união do poder religioso com o político estabelecerá um decreto que será de nível mundial e com forte oposição aos seus opositores, isto é, os fiéis seguidores da Palavra de Deus e os observadores de seus santos, imutáveis e eternos mandamentos. Podemos concluir, então, que a política será reorganizada mundialmente, passando a existir apenas uma forma de governo? A resposta é um forte sim. Embora o Apocalipse não detalhe como acontecerá e nem quando, ele descreve que vai acontecer. Um fator muito interessante é que desde que a pandemia do coronavírus se intensificou, os apelos para uma constituição mundial têm se tornado cada vez mais fortes. O que acontecerá com a humanidade quando a nova ordem mundial se estabelecer? Será imposta sobre ela uma marca, e ela quem definirá quem está a favor ou contra essa coligação. Já que a marca da besta está inserida no contexto do Apocalipse, devemos considerá-la como algo simbólico, se referindo à adoração. Portanto, a marca da besta imposta à humanidade pela nova ordem mundial é uma forma de dizer que aqueles que aceitarem estarão ao lado do diabo. O cenário de uma união entre as potências religiosas e políticas do mundo é um dos últimos sinais que vão acontecer antes da segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. O melhor disso tudo é que quando Cristo vier, as autoridades políticas e religiosas vão perder seus poderes e Deus salvará o seu povo e será o único governante do universo. E como é dito no Apocalipse, ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Sendo assim, o único governo que reinará proeminentemente na história, formando a verdadeira nova ordem mundial, será o reino de Deus. Até então, o que eu disse aqui foi apenas uma pincelada daquilo que acontecerá daqui para frente no cenário mundial. Se inscreva no canal, curta o vídeo e que você e sua família sejam abençoados em nome de Jesus.
E lembre-se das palavras de Jesus em João 17,17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Até o próximo vídeo.